Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 15 de junho. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. O Senado terá uma comissão para revisar as regras e trâmites relacionados ao setor aeronáutico brasileiro. Quem nos conta é a repórter Mariana Capello. Nesta semana, o Senado deve instalar uma comissão que vai revisar o Código Brasileiro de Aeronáutica. O colegiado será formado por até 15 especialistas e terá 6 meses para concluir os trabalhos. O texto do código traz as regras gerais do tráfego aéreo brasileiro. São regras como a conduta entre passageiro e empresa aérea, as regras de segurança do ambiente aéreo e os registros e autorizações de aeroportos. A instalação acontece às 11 horas da manhã desta terça-feira, com a presença do presidente Renan Calheiros, que logo em seguida deve se reunir com líderes partidários. Vamos conhecer agora a agenda das comissões do Senado para esta semana com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Educação pode votar nesta terça-feira uma proposta que amplia o limite de dedução de gastos com educação no imposto de renda. De acordo com a proposta do senador Eunício Oliveira, o limite de dedução de gastos com instrução do titular e de seus dependentes seria de 3,5 vezes o valor médio anual investido por aluno pelo Fundeb, o Fundo da Educação Básica. A explicação do senador é que hoje muitas famílias, incluindo aquelas que não têm muitos recursos, arcam com os custos de pagar por escolas particulares para garantir uma educação de qualidade para seus filhos. Por isso, a necessidade de se ampliar o teto de dedução. Com a mudança, esse abatimento na base de cálculo do imposto de renda, que foi neste ano, na declaração deste ano, no máximo de R$ 3.375, saltaria para R$ 8.667. Já a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor pode analisar nesta terça-feira a isenção de IPI para carros elétricos e carros híbridos movidos a energia elétrica e álcool fabricados no Brasil. A proposta também isenta do IPI e do imposto de importação as partes e acessórios fabricados no exterior que não têm o similar nacional para a fabricação dos carros e também dos equipamentos de recarga. Já as comissões de assuntos econômicos e de ciência e tecnologia recebem o ministro Armando Monteiro, que vai explicar as prioridades do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça deve analisar a criação de uma nova comissão permanente, a Comissão de Transparência e Gestão Pública. A nova comissão vai ter o objetivo de analisar propostas que tratem do combate à corrupção, da modernização da gestão pública, além do acompanhamento de gastos pela população. E na quinta-feira, a Comissão de Relações Exteriores pode concluir a votação da nova lei de migração que cria regras para a entrada e permanência de estrangeiros no Brasil. André. Obrigado, Roberto. E logo mais às 11 horas, o Senado realiza sessão especial no plenário para comemorar os 55 anos da inauguração do Centro de Reabilitação Sara Kubitschek e homenagear in memória o médico e cientista Aloísio Campos da Paz Júnior, fundador da Rede Sara de Hospitais, pelos 60 anos dedicados à saúde. Os prefeitos das 26 capitais e de dezenas de municípios estão convidados a debater o Pacto Federativo com o presidente do Congresso Nacional. O encontro será nesta quarta-feira. Os presidentes do Senado e da Câmara já receberam os governadores. Nesta quarta-feira, é a vez de os prefeitos discutirem o Pacto Federativo, a divisão de tarefas entre União, estados e municípios. A Frente Nacional de Prefeitos divulgou uma pauta de reivindicações. Eles querem mais diálogo com os governos federal e estaduais, revisão das responsabilidades de cada ente federado e, o mais importante, mudança na partilha dos recursos, divisão apoiada pelo senador Antônio Carlos Valadares, que já foi prefeito. Se torna insustentável a manutenção de um modelo em que os municípios arrecadam diretamente apenas 5% do total dos tributos do país e participam na base de 16% a 17% do bolo da arrecadação feita pela União. Ora, a municipalidade é o ente estatal mais próximo dos cidadãos, onde os serviços mais básicos e essenciais devem ser prestados de maneira direta, efetiva e ininterrupta.
A Frente dos Prefeitos defende a aprovação de matérias que estão aqui no Congresso e tratam de 15 temas diferentes, de novas regras para o pagamento das dívidas dos municípios a mudanças na legislação tributária. Mas uma proposta de emenda à Constituição é considerada prioridade. A PEC 172 de 2012 prevê que as cidades só poderão assumir novas obrigações se a lei disser de onde vai sair o dinheiro. O que nós fizemos ao longo desses anos, desde que houve a promulgação da Constituição Federal de 88, foi retalhar o sistema tributário brasileiro. Aumenta-se responsabilidades dos estados e dos municípios e tira-se de outro lado os recursos para que eles possam realizar os serviços mais essenciais, do tapa-buraco, do saneamento, da reforma da escola, do remédio no posto de saúde, nas obras de infraestrutura. Então, o que nós precisamos é entender que neste país nós não temos mais uma federação, nós temos hoje um antifederalismo. O encontro dos prefeitos com os senadores na quarta-feira será às 11 da manhã no Salão Negro do Congresso Nacional. Está sob análise da Comissão de Constituição e Justiça uma proposta de emenda à Constituição que limita em 4 anos o mandato de dirigentes e membros de conselho das empresas públicas e sociedades de economia mista. O texto também proíbe a recondução ou a participação em outro colegiado. Em tempo de medidas moralizadoras, crescem as exigências sobre os administradores das empresas estatais, consideradas patrimônio do povo brasileiro. A senadora Vanessa Graziotin é autora de uma proposta de emenda à Constituição que visa preservar o princípio da impessoalidade na administração pública. A PEC limita em 4 anos o mandato de dirigentes e conselheiros de estatais sem recondução e veda o acúmulo de funções nos conselhos de outras empresas. Uma agência reguladora é mandato, que eles têm, os diretores, precisam de aprovação no Senado e depois tem que cumprir uma quarentena. Nos conselhos de empresas mistas, públicas, isso não acontece. Tampouco na direção dessas empresas, nem se exige a quarentena e nem há um tempo máximo de permanência estipulado em lei. Foi quando eu tive a ideia de apresentar o projeto de emenda constitucional, limitando o período de permanência a 4 anos. E daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos realiza audiência pública com o tema Direitos Humanos e a Saúde. A reunião é interativa. Perguntas e comentários podem ser encaminhados para o portal senado.leg.br/audiência interativa ou para o telefone do Alô Senado, 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.